Olá, você está na TV Mar Canal 25 e este é o programa 15 Minutos com Silvio Camelo. Esta semana estamos recebendo aqui em nossos estúdios o economista e empresário João Feijó. Ele vem conversar conosco sobre a questão da MP do futebol, que foi aprovada na Câmara dos Deputados essa semana em Brasília. João, satisfação recebê-lo aqui conosco e nos fale sobre essa MP do futebol. Olha, prazer, Silvio, estar aqui com você, conversando para o seu telespectador e dizer que a MP 671 foi aprovada agora na Câmara Federal. Ela nada mais é do que tratar de um modelo de gestão dos clubes brasileiros e da responsabilidade fiscal dos clubes. Ela trata especificamente dessas questões. Ela, na própria Lei Pelé, ela já tem a questão da obrigação da prestação de conta, ela já tem a lei da responsabilidade fiscal para os dirigentes que cometerem deslizes nas suas gestões. A própria Lei Pelé, ela já tem a questão da obrigação de publicação do balancete, e a MP, agora 671, ela está tratando dessas questões de forma obrigatória novamente. A MP 671, ela quer que os clubes do seu orçamento anual destine 70% obrigatório ao futebol profissional. São 70% do orçamento anual. A MP, ela trata também de você publicar todos esses balancetes que já tem na Lei Pelé, já tem no Estatuto do Torcedor. E aí você vai ter um modelo de gestão transparente, sério, informar o conselho do clube, informar toda a sua torcida o que é que o clube está gerindo. Isso é muito bom em termos de transparência. Isso é muito bom também de responsabilidade fiscal dos seus dirigentes. Ou seja, o que é que de forma prática isso pode melhorar? Os clubes hoje do Brasil, de um modo geral, eles estão pagando salários absurdos. Vamos dar um exemplo. O Flamengo. O Flamengo hoje ele atinge na sua meta orçamentária 54% com o futebol. E o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, ele tem 110% com a folha, quer dizer, 10% a mais de 100 com a sua folha de futebol. O Flamengo agora com a obrigação, o Atlético com a obrigação de gerir 54% ou 70%, que é o que determina a lei, a MP. Chegou até uma emenda a 80%, né? Aumentaram. Mas vamos chegar, não chegou a aprovar. É 70%. Então o Atlético tem que cair obrigatoriamente por 70%. Significa dizer o quê? Que o nível técnico da equipe vai cair um pouco. Consequentemente, o Flamengo, que já está ajustado, tem uma tendência de crescimento na parte do campo. Mas tem que ser feito isso para a disparidade que existe de salários aí no futebol. E a irresponsabilidade movida pela emoção dos seus dirigentes comprometem muitas vezes os patrimônios. Os clubes devem, na verdade, com essas obrigações de certidões para disputar as competições, eles têm que fazer o refinanciamento, ou seja, aqueles clubes que devem, eles são obrigados a fazer o refinanciamento com a Receita, com a Caixa Econômica Federal, referente ao INSS, o FGTS. Eles ganham as suas certidões e estarão credenciados a participar da competição. Vamos dar um exemplo. O CSA aqui em Alagoas tem informações que tem as certidões. Eu acho que o CSA tem que dar um salto na frente, chegar na federação, pedir para encaminhar a CBF as suas certidões, já se credenciando de forma positiva a disputar o campeonato alagoano, a Série D do próximo ano, do próximo exercício. É assim que tem que funcionar com os demais clubes de Alagoas. Eu estou falando dos clubes de Alagoas, que nós estamos falando aqui para Alagoas. Então, todos os clubes do interior têm que ter certidão negativa para poder jogar o campeonato alagoano. O CSA, como já tem, está tranquilo. Isso é de forma positiva, porque vai dar sempre a transparência. Clubes como o Bahia, que devem para lá de 40 bilhões de reais ao governo, ele vai ter que fazer um refinanciamento com a Receita Federal para poder receber as suas certidões e disputar os campeonatos que eles vão, o Campeonato Baiano, o Campeonato Brasileiro e assim por diante. Veja só, uma das coisas que nunca houve e que agora vai passar a ter, quando essa medida provisória for ao Senado e for aprovada e sancionada pela presidente Dilma, que deve ocorrer nos próximos meses, é a questão da prestação de conta com auditoria independente. Que já tem. Isso é um avanço também que os clubes vão ter que colocar na prática, né? Outra questão que nós colocamos, a questão justamente das divisões de base do futebol feminino.
Como é que você vê isso aí? É obrigatório. Eu não vejo de forma positiva a obrigação dos clubes investirem no futebol feminino. Porque os clubes já estão tão carregados de responsabilidade, quer dizer, eles estão carregados, mas não cumprem a lei. Os clubes eles têm tantas despesas sem incentivos, o que falta, na verdade, é o governo criar incentivo aos clubes. Concordo com essa MP, da transparência, da questão do respeito fiscal ao clube, mas também tem que ter uns incentivos por parte do governo. Isso eu debato há muitos anos, isso aí. Por exemplo, de forma prática, a partir do momento que você dá responsabilidade aos clubes, dá um determinado percentual de orçamento anual, você vai dar responsabilidade de você ter a sua equipe de acordo com o que você pode ter. Responsabilidade no que diz respeito a salários. E você tem uma tendência, porque o tema é tão amplo, a tendência qual é? Você tem que investir nas suas divisões de base, de preferência o sub-17, porque o sub-17 com qualidade e com excelência, ele atende ao sub-20 e ele atende ao profissional. O sub-15, que eu sempre me inseri, cresci com o sub-15, infelizmente a Lei Pelé não dá segurança. Então o melhor hoje, um clube inteligente, um clube que quer se resgatar, um clube que quer crescer, ele faz um departamento sub-17 com excelência, com qualidade, e essa categoria vai servir para o sub-20 e para o profissional. Economiza. Você ingerir mais um departamento feminino, que não traz retorno nenhum aos clubes de futebol, é muita obrigação, quando o governo deveria tratar a questão de, no amador, tem a lei de incentivo fiscal, que é 1% hoje com lucro presumido. Então você deveria aumentar de 1% a 7%, essa lei de responsabilidade fiscal, obrigar as grandes empresas do país a investir na lei de responsabilidade fiscal no departamento amador dos clubes, dos esportes olímpicos. Agora, foi o que eu disse da Câmara em audiência pública, está explicado, porque a Petrobras ela não participava. Todos os dinheiros, os impostos que a Petrobras deveria destinar, os clubes destinou à mão desses caras que estão aí na CPI da Petrobras. Então precisamos levar um negócio mais a sério, tem saída. Essa MP ela vem dar transparência, ela vai dar os dirigentes que forem competentes vão gerir os seus clubes com responsabilidade, com custos menores. Lógico que vai cair um pouco a qualidade técnica dentro do campo, porque nós não estamos fabricando nem hoje. Está aí a seleção brasileira, que é um retrato do que existe de pior no país nos últimos anos. É isso que eu ia perguntar a você. Nós sofremos uma concorrência desleal, não é? Cada vez mais os nossos atletas, eles são justamente enviados para o exterior, porque o mercado, né, fascina muito mais e os valores são maiores. Na condição de um profissional, ele vai buscar onde é melhor para ele e para a sua carreira. Com isso, a tendência é reduzir salários, não é? Porque os clubes não vão poder ter salários tão astronômicos como a gente está vendo nesse momento, embora que clubes como São Paulo já estão com 3, 4 meses de atraso, né? Direito de imagem, salário, essas coisas, Corinthians, enfim, outros clubes. E havendo essa questão, não vai fazer com que haja uma evasão de atletas maior ainda? Olha, veja bem, a questão do São Paulo. Como o São Paulo sempre foi um clube com excelência formador, ele está pagando o preço de não investir na base, porque não tem segurança. E o São Paulo não tem renovação, não tem jogador produzido em casa na quantidade que ele fazia. Então, ele está importando. E ao importar, ele paga caro. E ao pagar caro, o orçamento dele não dá para suportar. Então está acontecendo atraso. Não é só no São Paulo, é em vários clubes do Brasil. Porque esse tema aí é um tema amplo para se discutir. Essa questão já é um outro tema, fora da MP. Mas a MP, ela vem, vamos voltar na MP, ela veio para dar responsabilidade ao modelo de gestão, responsabilidade fiscal, ela veio também ajustar, baixar os salários, porque não adianta um CSA ter um orçamento de 200 mil, ele só pode gastar na sua folha 200 mil mensais, ou seja, 2 milhões e 400 anual. Você vai ter que pagar 70%, dá 140 mil, você vai ter que gastar no futebol. Significa trabalhar com atletas que estejam nesse perfil. Então você vai ter que ser muito competente para trazer atletas nesse perfil com esse salário. Eu acho que funciona. Basta ser competente para trazer e adequar o que diz a lei, o que diz a MP. Quem vai ganhar com isso é o futebol. Acho que destinando a atenção para a base, com o governo querendo incentivar a base, quem vai ganhar é o futebol brasileiro, porque o nível de qualidade vai elevar muito e a seleção nossa, não agora a curto prazo,
mas a médio e longo prazo ela vai crescer. A Lei Pelé e agora essa medida provisória, o que você poderia dizer que houve avanço, houve retrocesso? Como é que você analisa isso? Olha, a Lei Pelé, para mim, ela já está ultrapassada há muito tempo. Ela tem os seus lados positivos, mas eu já venho aqui comparecendo a audiências públicas em Brasília, várias vezes fui convidado para... E eu sempre digo que eu vou lhe falar aqui agora. Eu acho que a Lei Pelé já está tão ultrapassada que a culpa de realmente ela não estar modificada é dos próprios deputados e senadores, que não querem modificar. E já está provado que a Lei Pelé, ela deu uma insegurança no departamento amador dos clubes, os clubes deixaram de investir no seu departamento amador, os garotos de qualidade vão embora para o exterior, sem nem passar aqui no nosso território brasileiro, tudo fruto da Lei Pelé. Essa questão de garotos de 14 a 15 anos de idade que estão nos clubes, eles são livres para ir para onde quiser, fruto da lei. Então a lei precisa ser modificada para poder melhorar. O grande problema dessa MP também, junto com a Lei Pelé, é quem vai fiscalizar. Porque a Lei Pelé e o Estatuto do Torcedor, ele já tem essa questão da transparência contábil, da responsabilidade dos dirigentes, pagar com o seu próprio patrimônio todas as responsabilidades de gestão, mas não tem fiscalização nenhuma. É o caso da MP, ela tá baixando todas as regras e normas, mas quem vai fiscalizar? A discussão é essa. É o Ministério Público? É Justiça? Qual a Justiça que vai fiscalizar? Então precisamos determinar para que essa lei, essa MP, entre em cumprimento e execução correta com um órgão fiscalizador, que não tem até agora. Você é uma pessoa que é consultada por diversos presidentes de grandes clubes do Brasil. O que é que o pessoal tem falado a respeito dessa MP? Olha, Silvio, para minha surpresa, a MP foi aprovada. Eu, no dia seguinte, recebi uma ligação do Maluf, Eduardo Maluf, que é o diretor executivo do Atlético Mineiro, do Beneci Queiroz do Cruzeiro, do Gustavo Bueno da Ponte Preta, do Cícero Souza do Palmeiras, que é amigo nosso pessoal, e sua, de Alagoas. Infelizmente, só você nos procurou querendo saber qual era a nossa opinião. Como eles acham que eu tenho uma experiência de vida, ter começado do zero e ter investido na base, ter crescido na base, e hoje eu lamento que eu não tenha feito mais isso por desestímulo, eles procuram saber qual é a minha visão daqui para frente. Eu disse o que vou repetir. É positivo a MP, temos que tirar o chapéu e aplaudir a transparência. Eu acho que vai haver a curto e médio prazo um crescimento, ou a médio e longo prazo um crescimento, se forem competentes os dirigentes do país, no aspecto técnico de revelação. Então, tudo isso eu vejo de forma positiva. Eu só estou preocupado com quem vai fiscalizar. Você acha que daqui a alguns anos teremos clubes rebaixados, não pela questão da tabela, e sim da administração? Pode, muito. Porque a própria MP, ela trata, se você não tiver certidões, aqueles que devem, você não vai poder participar. Você pode ser penalizado, ela já diz bem claramente, com perda de pontos, com rebaixamento. Se você não tiver pagando a sua folha em dia, se denunciar a esse órgão que será o fiscalizador, você pode rebaixar ou perder os pontos. Então, eu acredito que se forem competentes ao ponto de ter um órgão fiscalizador atuante, com certeza vai ter vários e vários clubes, se não se adequar à medida provisória, vão ter rebaixados. Estivemos conversando aqui com o João Feijó, que tratou conosco sobre a MP do futebol, que foi aprovada nessa última semana na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado Federal e após a discussão, se não houver nenhuma alteração, irá para a sanção da presidente Dilma. Fique à vontade para a sua mensagem final para aquelas pessoas que gostam e amam o futebol brasileiro. Agradeço o seu convite e digo que o tema é tão amplo que a gente não pode em 15 minutos, a gente tem que falar rápido para que o ouvinte, o telespectador entenda, mas existem várias coisas a serem explanadas, mas eu tenho fé de que o futebol agora vai melhorar e os presidentes de conselhos deliberativos dos clubes agora têm que ser bastante atuantes nessas questões de fiscalização interna no seu próprio clube. E eu anuncio aqui que, na qualidade de vereador de Maceió, eu vou propor à Câmara Municipal de Maceió uma sessão pública na Câmara para tratar sobre essa questão do MP, da nova MP do futebol. E vamos fazer uma parceria com a Federação Alagoana de Futebol. Satisfação, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui conosco, que nos honra muito a sua presença. E o programa 15 Minutos com o Silvio Cambeiro essa semana fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.